5 males, 5 problemas que o fundamentalismo faz na sua vida e talvez você não tenha percebido até hoje. Venha com a gente, pega aí o seu café, que a teologia é por nossa conta. Aproveite também para se inscrever aqui no canal. Não vá embora sem fazer isso. É rápido, gratuito, você nem perde a continuidade desse vídeo. E se você quiser estudar teologia com a gente, independente do seu grau de instrução, independente da sua intimidade com o assunto, nós temos cursos aqui imperdíveis por valores bem acessíveis. Tem curso até por R$ 7,99 por mês. É só clicar ali em Seja Membro, escolher o plano que mais te interessa e participar aqui com a gente. Bom, pessoal, convenhamos, o fundamentalismo, e quanto mais radicalizado, quanto mais extremista for uma leitura religiosa, mais males ele é capaz de causar na mentalidade dos seus seguidores. Mas justiça também seja feita. Esses males que eu vou citar aqui no vídeo de hoje não foram inventados pelos fundamentalistas, foram potencializados com eles, mas já estão presentes no cristianismo há muito tempo, mas há muito tempo. Quanto mais o cristianismo se institucionaliza e quanto mais distante da proposta simples, humanizada, leve de Jesus de Nazaré ele se torna, mais malefícios ele vai causando na mente das pessoas. E nós somos muito acostumados, pelas lideranças religiosas, é claro, a ter uma leitura apaixonada da religião, a ter uma leitura de que todas as religiões fazem o mal, menos a que nós fazemos parte, né? Ela é superior a todas as outras, é claro, porque aqueles estão presos na mentira e nós conhecemos a verdade. Esse já é um mal por si só, né? Mas a religião, seja ela qual for, não vive só de discursos ufanistas. É necessário que você tenha esclarecimento sobre isso. É necessário que você tenha com a religião, caso queira, uma relação esclarecida, amadurecida, com o pé no chão. E olha, você pode até não gostar daquilo que eu vou lhe dizer nesse vídeo. Você tem direito disso, claro. Você pode até achar ruim o que eu vou lhe dizer. Você só dificilmente vai conseguir dizer que eu estou mentindo, porque aí dentro, mesmo que você não queira admitir, você vai saber que é verdade. E o primeiro desses males é a contribuição para a baixa autoestima das pessoas. E isso é histórico, né? Primeiro, porque o cristianismo acaba vendo o ser humano como um pecador pervertido, corrompido, né? Isso desde sempre, quase, né? Desde praticamente sempre. O ser humano é visto como alguém que depende de Deus para absolutamente tudo. E essa visão é uma tentativa de colocar a instituição religiosa como uma intermediária desse Deus e fazer com que você dependa dela. Já que você depende de Deus para tudo e essa instituição é intermediária de Deus, então ela vai praticamente mediar todas as áreas da sua vida, desde as decisões mais complexas até as decisões mais banais do dia a dia, como escolher ir ou não a um determinado lugar. No cristianismo evangélico presente no Brasil, um problema grave o cerca em praticamente 90% ou mais. Uma grande parte desse cristianismo segue o calvinismo. E João Calvino vê o ser humano como totalmente depravado, totalmente perdido, né? E não leva em consideração que Calvino foi um homem medieval, que pensava como um homem medieval e que essa leitura pessimista do ser humano era presente no seu tempo.
Mas o outro segmento ligado ao arminianismo também não resolve esse problema. Apesar da ênfase ser no livre-arbítrio do ser humano, ele sempre acha que quando o ser humano usa o seu livre-arbítrio, ele sempre escolhe as coisas ruins, porque para escolher as boas, ele depende de Deus ou da mediação da instituição religiosa. Então, uma pessoa é estimulada sempre a se ver como um pecador, como uma pecadora, como alguém que não é capaz de fazer nada do que é bom e, quando faz, sempre tem que pensar que não foi ele, não foram os seus méritos, porque isso é arrogância. Foi sempre auxiliado por algo que não é ele, né? Então, isso é sempre um problema. O segundo mal que é feito por essa leitura de cristianismo é o processo de culpabilização. Não importa, você já nasce culpado. Culpado por pessoas que você não conheceu, por pessoas que não existiram historicamente, era apenas uma leitura teológica, e culpado por um erro que você não cometeu, né? E você já nasce dessa maneira. Há uma obra belíssima de um grande historiador chamado Jean Delumeau, chamado O Pecado e o Medo, em que ele trata exatamente sobre esse processo de culpabilização no Ocidente através do cristianismo a partir da Idade Medieval, praticamente, né? Embora já tenha indícios disso de maneira anterior. É uma obra excepcional que você deveria ler. O Jean Delumeau é um historiador que tem fontes raríssimas, né? E ele faz uma pesquisa extremamente aprofundada nos 2 grandes volumes da sua obra, O Pecado e o Medo. E desde Santo Agostinho há a interpretação do pecado original, que é uma interpretação equivocada de Agostinho, de uma interpretação, de uma tradução, melhor dizendo, equivocada, que ele leu, mas que teve grande penetração no cristianismo do final da Idade Antiga, dali por diante, em que considera que o ser humano já nasce em pecado, já vem ao mundo marcado pelo pecado sem nem ter consciência de nada, de absolutamente nada, e que por conta própria é incapaz de sair desse emaranhado causado pelo pecado. Isso gera no ser humano a baixa autoestima, primeiro problema que eu citei, e também um processo de culpabilização. E por causa de uma leitura dualista que desde o 2º século entra no cristianismo, o ser humano sempre foi estimulado a se culpabilizar, por exemplo, pelo prazer sexual. Ou é pecado, ou é perversão, né? E só é tolerado se for dentro do casamento para procriação. Ainda hoje, essa visão prevalece em muitas leituras religiosas. E o ser humano, quando está se descobrindo, conhecendo o início da sua sexualidade, se ele faz parte de instituições religiosas cristãs, principalmente as mais fundamentalistas, ele vai ser levado a pensar que ele tem culpa de se sentir assim, que isso é pecado, que isso é perversão, que isso é carnalidade, ou que isso é coisa do diabo, e isso pode, inclusive, trazer traumas que o acompanhem durante toda a sua vida. O terceiro mal que o cristianismo é capaz de fazer, principalmente o mais fundamentalista, é o medo. Falei da culpabilização e agora do medo. Desde a Idade Medieval, as pessoas foram doutrinadas a uma pastoral do medo, a ter medo do diabo, a ter medo do inferno. E é claro que a invenção do inferno e do diabo foram estratégias brilhantes do ponto de vista da manipulação e do domínio que essa instituição exerce sobre o ser humano. E não pense você que foi apenas o catolicismo medieval quem fez isso, porque as igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais sobrevivem hoje, em nosso tempo, no Brasil,
por causa desse medo do diabo, do pecado, do inferno, sabe? De tal maneira que, se elas fossem proibidas de falar sobre isso, talvez nem conseguiriam mais sobreviver. E há muito tempo o ser humano é instado a pensar que, se ele não obedecer, ele abre brechas para o diabo entrar na sua vida. Se ele não fizer o que foi determinado, o diabo pode destruir a sua vida. Se ele não der o dízimo, o devorador pode acabar com tudo que ele construiu, e assim por diante, né? Até que, no final de tudo, ele pode passar toda a sua eternidade no inferno. Porque, além do medo do inferno, além do medo do diabo, além do medo do devorador, ele é ensinado a ter medo de Deus. Deus não lhe é apresentado como um Deus que lança fora todo medo, porque ele simplesmente ama e ama plenamente. Mas Deus como um castigador, como alguém imprevisível, como alguém que faz questão das menores coisas. E se você pisar na bola nas menores coisas, você será severamente punido. É um Deus que faz questão dos mosquitos, mas os camelos das perversidades de muitos líderes, sejam perversidades sexuais, financeiras, políticas e seja lá o que for, parece que nem acontece, né? Parece que é feito vista grossa sobre isso. Enfim. Gente, se você está gostando desse vídeo, dessa reflexão, não se esqueça de curtir, de hypar quando o vídeo acabar e também de compartilhar com os seus contatos, porque ainda tem o quarto malefício que essas leituras fundamentalistas geram, que é o toque religioso, o transtorno obsessivo compulsivo, que são pensamentos repetitivos e que a pessoa não consegue se livrar dele. Já viu a pessoa que abre e fecha a porta de casa várias vezes para ter certeza que ela realmente trancou? A pessoa que, antes de sair, verifica a casa várias vezes para saber se ela não deixou nenhuma luz acesa, que vai lá no fogão várias vezes para ver se não deixou o fogo ligado. Isso é toque, transtorno obsessivo compulsivo, que afeta a saúde mental de uma pessoa e que ela precisa se tratar para ficar livre disso. Existe o toque religioso, que eu já fiz um vídeo falando sobre esse assunto e eu vou deixar na tela final para você acompanhar também. O toque religioso é aquilo que a pessoa não consegue achar que fora daquele ambiente vai ter vida. Por exemplo, se ela não orar antes de sair de casa, ela vai ter a certeza de que algo ruim vai acontecer com ela. Se ela não orar por alguma coisa e acontecer algo fora do previsto, ela vai ter certeza que foi porque ela não orou. E o toque mais conhecido entre os pentecostais, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muita gente viveu ou vive atormentado por ter certeza que blasfemou contra o Espírito Santo. Sem ter blasfemado, é claro, isso é um toque religioso que consome a pessoa de tal maneira que algumas não conseguem nem dormir por conta disso ou de outras questões. E, para a gente terminar, ainda tem o malefício da ignorância, o malefício da falta de senso crítico, porque as pessoas são acostumadas a não criticar, a não analisar, a não ter senso crítico naquilo que ela ouve, naquilo que ela vê, a aceitar tudo como se fosse a vontade de Deus, a palavra de Deus, como se questionar é se levantar contra o ungido do Senhor e Deus pesa a mão sobre essa pessoa. A não estudar, a viver uma vida dedicada à religião. E outra, pastores, no nosso tempo, até jovens, falando que é melhor os membros fazerem os filhos e vender picolé na garagem de casa e não permitir que eles entrem na universidade. Por que esse medo todo que esses pastores e os fundamentalistas têm com relação às universidades? O medo não é por causa da moralidade. Isso aí é conversa fiada, gente. Abre os seus olhos. O medo é que o jovem descubra
uma vida de conhecimento e de intelectualidade que ele não está acostumado. O medo é que o jovem tenha contato com o senso crítico, com o saber científico, com o conhecimento. Esse sim liberta mesmo. E a questão não é se tornar ateu ou não, mas é se libertar das amarras que muitas religiões fundamentalistas fazem com as pessoas. O cristianismo evangélico, principalmente de linha pentecostal e neopentecostal, é profundamente anti-intelectual. Isso faz parte da sua história desde o seu nascimento. E esse anti-intelectualismo gera pessoas muito mais facilmente doutrinadas, dominadas, amedrontadas, com baixa autoestima, incapazes de questionar, e isso é um trunfo na mão desses religiosos. Questione, pense, a própria Bíblia nos ensina a fazer isso. O apóstolo Paulo diz: observai todas as coisas, examinai todas as coisas, analise todas as coisas, inclusive aquelas que são religiosas. E aquilo que for bom, você fica para si. E o que não é bom, porque ele sabia que também tinha coisas que não eram boas na própria religião cristã, jogue fora. Jogue fora. Mas você só saberá isso com a sua própria cabeça, com a sua própria análise. Não porque falaram para você isso ou aquilo, mas examinai, analisem. E o que for bom, você abraça. O que não for, jogue fora. E aí, você lembra de algum outro malefício que o fundamentalismo é capaz de fazer com as pessoas? Se você se lembra daqueles que eu não citei, escreva aqui embaixo, porque a sua opinião é bastante importante para a nossa construção do conhecimento. Deixe seu like, compartilhe esse conteúdo e em breve a gente volta para mais um Café com Teologia.